Descubra o caminho surpreendente para sua transformação incrível em 7 passos emocionantes. Ana sempre sonhou em ser enfermeira, mas a vida parecia ter outros planos. Aos 35 anos, ela encontrava-se presa em uma rotina desgastante no hospital da pequena cidade onde cresceu. Cada dia era um pequeno golpe em sua alma, e o desprezo de seu superior era um lembrete constante de que seu esforço era invisível. Sob os olhares críticos dos pais tradicionalistas que ansiavam por vê-la em um cargo de prestígio, Ana se sentia como uma sombra, sufocando a dignidade que lutava para manter ponto, mas tudo mudou quando seu avô adoeceu. O contador de histórias que sempre acreditou em seu potencial estava agora em seus últimos dias. As palavras dele ressoavam em seu coração. Você é maior do que imagina, minha filha. Enquanto via definhar, Ana sentia que o tempo estava se esgotando. Foi em meio a essas lágrimas que ela desabrochou. Olhando para as paredes do quarto, viu suas emoções refletidas nelas. Decidiu que precisava expressar o que estava guardado. A arte surgiu como um portal, inundando a vida dela com cores vibrantes. Pintar se tornou um ato de resistência, uma forma de libertação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mesmo com um novo horizonte à sua frente, a ansiedade e o medo de ser julgada pela sociedade a paralisavam. Participar da exposição de arte local parecia um passo gigantesco. Ao chegar na noite da abertura, o coração de Ana disparava como um tambor, a sala repleta de rostos conhecidos e olhares críticos. O nervosismo a consumia. E se ninguém gostar? Pensou enquanto as lembranças da sua infância surgiam, quando dedicava horas a desenhar e criar. Mas em meio a tudo isso, o olhar do avô a atravessava, como se estivesse ali, empurrando-a para a frente. A tensão era palpável. Seus olhos buscavam um sinal de encorajamento na multidão. Quando finalmente se apresentou, sua voz vacilou, mas ela não poderia se render à insegurança. Nos momentos que antecederam a apresentação, Ana reviveu a sensação de liberdade ao pintar, as cores, a paixão, o alívio. Mas a dor do julgamento ainda estava ali como uma sombra. E agora? Pensou, enquanto olhares críticos a cercavam. Depois de tudo, Ana se questionou: o que essa arte significava para ela? Seria a chave para sua verdadeira identidade? A batalha interna estava apenas começando, e a expectativa sobre o que viria se transformaria no verdadeiro combustível para sua jornada. E se ela conseguisse se libertar das correntes que a prendiam? As respostas poderiam ser devastadoras ou, quem sabe, a porta para o renascimento estava ali bem diante de seus olhos. O que vem a seguir? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto a iluminação da sala refletia na tela, e a história dela apenas começava a se desenrolar. Com o coração acelerado, Ana finalmente respirou fundo e começou a falar. A estreia da sua arte era mais do que um simples ato de exibição. Era uma revelação poderosa, um desabafo aos 4 ventos. As palavras saíam tremidas, mas cheias de significado. Ela falava sobre cada pincelada, cada emoção expressa em suas telas. Mencionou seu avô, a influência dele e a força que ele sempre a incentivara a encontrar. Ao olhar ao redor, viu rostos que a observavam com atenção, algo que não tinha sentido há anos. Sorriso no rosto, ela começou a se soltar. O nervosismo ainda a envolvia, mas, à medida que falava, uma onda de calor tomou conta de seu interior. Ao final da apresentação, um aplauso tímido cresceu, tomou forma e se transformou em uma ovação calorosa. A liberação daquela energia a tocou profundamente, como se cada batida do coração fosse um lembrete de que ela não estava sozinha. Ela não percebia, mas havia algumas lágrimas nos olhos de quem estava ali, emocionados com sua coragem e autodescoberta. Mas, logo em seguida, uma nuvem negra ameaçou clarear sua alegria. Entre os aplausos, ouviu um murmúrio que cortou o ar como um gume afiado. Ela não é qualificada para isso. Uma voz conhecida carregada de crítica a menor diferença que havia em sua atuação e na esperada perfeição dos outros. Era de seu chefe, um homem que sempre a subestimara, preocupado apenas com a hierarquia e status. O eco do seu desdém reverberou dentro dela, erguendo muros que Ana pensou ter finalmente derrubado. Só aqui novamente, pensou, sentindo uma mistura de raiva e frustração. Mas por que se importar? O que aquela opinião significava frente a todo o apoio que sentia?
E se houvesse uma maneira de transformar essa dor em algo grandioso? Com a adrenalina ainda pulsando, Ana decidiu que o próximo passo seria não desaparecer novamente na sombra. No final da noite, enquanto os convidados se dispersavam, alguém se aproximou. Era um jovem artista que tinha assistido sua apresentação. Você foi incrível. Sua arte é pura. Não se deixe desanimar por críticas. Isso é apenas um reflexo deles, não de você, disse ele com um sorriso. As palavras dele foram como um abraço, e Ana sentiu uma onda de gratidão invadir seu peito. Eu preciso fazer isso mais vezes, pensou, vislumbrando a possibilidade de um futuro mais colorido. Transformar toda a dor em arte, abrir novos caminhos, conectar-se com pessoas, ensinar e aprender. Ana finalmente enxergou a oportunidade de mudar não só sua vida, mas impactar o mundo à sua volta. A arte poderia ser a ponte para a sua libertação. Mas, na sua mente, uma pergunta ficou pairando. E se tudo isso for apenas o começo? O próximo desafio se aproximava e com ele, uma nova possibilidade de transformação. Porque Ana tinha um plano. E ele poderia ser a resposta para tudo que ela sempre sonhou. Certa de que precisava ir além, decidiu dar um passo mais audaciosa. Quem sabe, criar uma oficina de arte comunitária? Pensou, enquanto a ideia fervilhava na cabeça. Um novo projeto, uma nova chance de reescrever sua história. E a lua, cheia e brilhante, parecia sorrir para ela, iluminando o caminho que ainda estava por vir. Somente a realidade fora da arte acomodava a dúvida. Como eu posso fazer isso? Pensou Ana, determinada e ao mesmo tempo cheia de incertezas. Versando uma nova jornada, ela caminhava em direção ao desconhecido, sabendo que as respostas poderiam moldar seu destino. Ana acordou na manhã seguinte com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. O sol já brilhava forte, filtrando seus raios através das cortinas do quarto e iluminando as manchas de tinta que ainda estavam em sua roupa da noite anterior. A lembrança da apresentação ecoava em sua mente, trazendo um sorriso involuntário ao seu rosto, mas a dúvida ainda a acompanhava como uma sombra persistente. Como vou fazer isso? A pergunta ressoava em sua cabeça enquanto preparava o café da manhã. Ana sabia que criar uma oficina de arte comunitária era um projeto grande e desafiador. Com uma xícara quente nas mãos, ficou pensando nas pessoas que poderiam se beneficiar daquela nova chance, assim como ela fizera na noite anterior. Enquanto isso, seu celular piscava. Uma mensagem de um grupo de amigos foi o suficiente para despertá-la do devaneio. Vamos nos reunir para um café hoje à tarde? Perguntou uma amiga. A proposta parecia perfeita. Afinal, conversar com pessoas que a apoiavam poderia trazer clareza para a ideia que fervilhava dentro dela. Na cafeteria, Ana se sentou com o grupo. O cheiro forte de café e os risos ao redor traziam uma sensação de pertencimento que ela tanto desejava. Quando o assunto do encontro surgiu, ela não hesitou. Eu quero fazer algo significativo. Uma oficina de arte comunitária para ajudar outras pessoas a se expressarem, assim como eu consegui, afirmou ela. Seus olhos brilhando. Os amigos a olharam com surpresa e animados, alguns até riram, mas com um tom de entusiasmo. Isso é maravilhoso, Ana. Você pode ajudar tanta gente, disse Clara, uma artista plástica que tinha estado ao seu lado durante toda a sua jornada. Ana sentiu o coração aquecer, um banho reconfortante de apoio. O grupo começou a discutir detalhes que rapidamente transformaram a ideia em algo mais tangível. Quem poderia se juntar? Onde seria? Como poderiam financiar as atividades? Ela ficou absorvendo cada palavra, cada sugestão. A energia da conversa era contagiante, e logo a dúvida começou a se dissipar. Enquanto falavam, suas ideias se entrelaçavam e cresciam, como um quadro sendo lentamente preenchido com cores vibrantes. Por fim, acordaram que a primeira etapa seria procurar um espaço que pudesse ser disponibilizado para as oficinas. Ali na praça, onde sempre fazemos os piqueniques, tem uma salinha abandonada. Poderia ser um bom ponto de partida, sugeriu Pedro, um amigo com espírito comunitário e sempre cheio de ideias práticas. Ana se lembrou de como aquele lugar costumava ser cheio de vida, rindo. Sim, e vamos lá pintar as paredes, dar vida ao espaço. O tempo passou e as horas lá pareciam um piscar de olhos. Uma sensação mágica tomou conta dela. Era como se, pela primeira vez, cada um dos seus amigos tivesse se tornado parte da sua transformação. O apoio e a energia colaborativa acenderam uma chama dentro dela, o impulso que a levou a acreditar que realmente estava no caminho certo. Ao final do encontro, Ana saiu da cafeteria com a cabeça cheia de planos e o coração pulsando de expectativa. Eu realmente posso fazer isso, pensou,
quase rindo de felicidade ao imaginar a oficina tomada por risadas e pincéis. Mas ao chegar em casa, a euforia começou a ser silenciada por uma nuvem de incerteza. E se não der certo? E se as pessoas não vierem? A dúvida voltou, insistente. Então decidiu sentar com um caderno e anotar suas preocupações. Não era só um espaço para ensinar arte, mas um lugar de acolhimento, de troca e de cura. Assim que a caneta tocou o papel, uma nova ideia surgiu. Talvez ela pudesse convidar pessoas com diferentes talentos para se juntar a ela, fazer uma verdadeira rede de apoio e criatividade. Ana sorriu diante da página em branco, sentindo um frio na barriga. Sei que posso fazer algo incrível. Mas e se eu convidar alguém do passado? Alguém que me fez desistir uma vez? Pensou, parando para considerar as possibilidades. Com essa nova questão em mente, ela percebeu que seu próximo passo seria ainda mais desafiador. Assim que eu encontrar essa pessoa, serei forçada a me confrontar com meu passado. E o que isso pode significar para minha jornada? Ana passou a noite em claro, seus pensamentos uma tempestade de ideias e lembranças. O convite para reencontrar alguém que fez parte do seu passado a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Na verdade, essa pessoa sempre foi uma influência intensa em sua vida, alguém que havia impulsionado sua paixão pela arte, mas que também tinha gerado um baque emocional quando as coisas não saíram como esperava. Pela manhã, ela decidiu que precisava de clareza. O café já estava com o cheiro familiar no ar, mas era a expectativa que a deixava inquieta. Com a caneta na mão e o caderno aberto à sua frente, começou a listar todas as razões que a levavam a pensar em convidá-lo. Por que não? O reencontro poderia trazer novos ventos, novas perspectivas. Se eu não arriscar agora, quando farei isso? Murmurou enquanto rabiscava, quase como se estivesse criando um esboço de sua nova vida. O nome dela era Miguel. Eles haviam se afastado após uma discussão intensa e não muito agradável. Mas a verdade era que ele tinha o dom de inspirar pessoas a serem melhores. Ele ajudou Ana a ver a beleza na fragilidade da arte, na vulnerabilidade que a criação pode trazer, mas também tinha o poder de desarmá-la com suas críticas sinceras. Com a ideia em mente, Ana ligou para Clara, que ela sabia que ainda tinha contato com Miguel. Oi, Clara. Lembra do Miguel? Você acha que ele ainda estaria disposto a me ouvir? Eu estou pensando em fazer uma oficina, e ele poderia querer participar ou até ajudar. Clara hesitou um segundo, mas a empolgação da amiga rapidamente transbordou. Acho que ele ainda fala de você. Quem não se lembraria da Ana? Vai em frente, amiga. Você pode precisar desse empurrãozinho. E se der errado, pelo menos você vai saber. O corre pode ser incrível. Depois de pendurar, o coração de Ana disparou. E se Miguel não a quisesse ver? E se ele guardasse mágoas? Mas na verdade, o que ela queria dizer a si mesma era: você já enfrentou desafios piores. Esse era apenas mais um. O tempo parecia passar devagar enquanto ela aguardava o retorno da Clara. Finalmente, algumas horas depois, o celular vibrou. Miguel está disposto a encontrar você. Que tal amanhã à tarde na lanchonete perto da praça? A mensagem a pegou de surpresa. Um alívio e uma nova onda de ansiedade tomaram conta dela. Vou ver a cara que ele faz quando eu falar sobre a oficina. E se ele não apoiar a ideia? Assim que ela acabou de ler a mensagem, Ana teve um impulso quase sobrenatural de sair e dar uma volta. O sol agora brilhava intensamente, e a sensação de calor no rosto parecia quase revitalizante. O caminho até a praça se transformou em um passeio de reflexão. Ela olhou para as cores do céu, para as flores que começavam a florescer. Era o pretexto perfeito para lembrar que essa nova fase era sobre renovação, tanto em sua vida quanto naquelas paredes abandonadas que imaginava transformar. Na lanchonete, ela chegou antes, respirando fundo enquanto olhava o movimento das pessoas. Sem saber como seria a conversa, imaginou Miguel entrando pela porta, sua expressão impassível. Ana queria que ele visse a paixão em seus olhos, como eles estariam juntos outra vez, unidos pela arte. O tempo passou, e Ana ainda não sabia o que a esperava. O peso das incertezas pesava em seu coração como um grande mural em branco, ainda sem arte, mas cheio de possibilidades. E quando as portas se abriram e Miguel entrou, algo dentro dela pulsou. Aquela fase da vida estava prestes a mudar novamente. Mas ela se questionou: e se o que eu descobrir mudar tudo o que planejei? Ana sentiu seu coração acelerar quando Miguel cruzou a porta. Ele estava um pouco diferente, mas o jeito que andava ainda ecoava aquelas lembranças dos dias intensos em que compartilhavam risadas e desabafos. O ambiente da lanchonete, com o cheiro do pão fresco e o barulho dos copos, parecia distante. Focada nele, tudo ao redor perdeu importância.
Oi, Ana, ele disse, com um sorriso que carregava uma mistura de surpresa e nostalgia. Oi, Miguel. Que bom que veio, ela respondeu, tentando disfarçar a ansiedade na voz. A cadeira rangia quando ele se sentou à mesa. A conversa começou tímida com comentários sobre o tempo e pequenos detalhes do passado, mas logo os olhares se tornaram mais vivos, as falas mais fluidas. Clara me contou sobre a oficina, ele mencionou, e sua expressão mudou levemente. Você sempre teve esse sonho de transformar as coisas, né? Ana engoliu em seco, sentindo uma onda de lembranças. Acho que sempre fui assim. Como se eu quisesse deixar um pouco de mim em tudo que faço. O silêncio entre eles carregava um peso, mas, ao mesmo tempo, era palpável a conexão que ainda existia. Assim que a conversa fluiu, Ana decidiu que era a hora de tocar no assunto mais delicado. Miguel, eu sei que tivemos nossas diferenças, e que a última vez que nos falamos não foi fácil. Ele a interrompeu com um gesto sutil. Eu também fiquei pensando muito sobre isso. Às vezes, as discussões revelam mais que as conversas suaves. Elas expõem o que realmente sentimos. As palavras de Miguel cravaram em Ana como uma flecha. A verdade estava ali, nua e crua. E com isso, sua coragem floresceu. Quero fazer algo novo. Uma oficina onde a arte possa ser um espaço de cura, de empoderamento, de recomeço. E eu adoraria ter você lá, não só como participante, mas como alguém que já conhece essa jornada. Ele a olhou com um misto de surpresa e consideração. Você realmente acha que eu poderia ajudar? Sim. A sua visão e sua paixão pela arte poderiam inspirar tantas pessoas como um dia inspiraram a mim, Ana respondeu, sentindo que a conversa começava a ganhar um novo rumo, mais vibrante e animador. Miguel hesitou, como se um novo dilema estivesse se formando no ar. Ana, você deve saber que... O celular dela vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem de Clara, mas Ana não tinha olhos para a tela. O que Miguel estava prestes a dizer parecia mais importante do que qualquer notificação no mundo. Você poderia me ouvir? Quero que saiba que, embora nossa história tenha sido complicada, eu vejo algo positivo no que podemos criar juntos agora. Eu tenho algumas ideias, ele disse, sua voz forte, com uma determinação quase palpável. Mas ao mesmo tempo, uma sombra passou pela expressão de Miguel. O que poderia ser esse novo peso? Havia um abismo de palavras não ditas, uma verdade que pairava entre eles e que poderia mudar tudo mais uma vez. Ana sabia que precisava desvendar isso. Miguel, o que você está pensando? O que está em sua mente? Ele hesitou de novo, a expressão no rosto revelando confusão. A verdade é que algo aconteceu comigo. E se eu te contar, isso pode mudar tudo. O coração de Ana disparou. O que pode ser tão sério assim? Ele respirou fundo, o olhar se desviando para o chão. Eu não tenho certeza de como você reagirá, mas eu estou em um novo caminho. Estou diferente. Ana sentiu a tensão crescer. O dia que parecia promissor agora estava tomando um rumo inesperado, e suas emoções tumultuadas se agravaram com a urgência de uma resposta. O que isso significa para nós? E enquanto a atmosfera ao redor se tornava densa, ela percebeu que seu destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. O que ele revelaria mudaria não apenas o futuro da oficina, mas talvez todo o seu entendimento sobre eles e a própria vida. Miguel abriu a boca para falar, e Ana segurou a respiração, ansiosa pela verdade. O que será que ele está prestes a dizer? Miguel respirou fundo, e o silêncio parecia carregado de promessas e receios. Os olhos dele se fixaram nos de Ana, buscando sinceridade. Ana, eu não sou mais o mesmo. Depois de tudo que aconteceu, eu me encontrei em um lugar diferente, emocional e espiritualmente. Eu comecei a terapia e isso mudou minha vida. As palavras de Miguel foram como um raio que iluminou a escuridão que pairava entre eles. Ana sentiu seu coração se apertar. A ideia de Miguel se abrir para suas próprias vulnerabilidades era algo que ela não esperava. E isso foi bom? Perguntou, a curiosidade misturada à preocupação. Foi incrível. Eu percebi que guardava muita dor, muita coisa não resolvida. E eu quero te contar tudo isso. Não para justificar o que ocorreu entre nós, mas para que você entenda que essa transformação me trouxe um novo entendimento de mim mesmo, e de nós. Ana piscou, impressionada. Ao mesmo tempo que sentia um alívio, um turbilhão dançava em seu interior. Ela pensou nas conversas que tiveram no passado, nas noites em que dividiram suas dores e traumas, e como tudo aquilo agora parecia tão distante, mas ao mesmo tempo, tão próximo. É ótimo saber que você está se cuidando, Miguel. Todos nós precisamos disso. Ele ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse suas próximas palavras com cuidado. Quero que você saiba que eu pensei muito em nós. Na verdade, as mudanças em mim me fizeram perceber o que eu realmente sinto, e isso me assusta um pouco, confesso. Sentimentos como
Ana indagou, sua voz quase um sussurro. Eu percebo que nunca deixei de te amar, Ana. Esse tempo todo, você sempre foi uma parte de mim, e a sua ideia de trabalhar juntos na oficina. Isso me fez ver que a nossa conexão podia ser um catalisador para a minha cura e para a sua também. As palavras dele reverberaram na mente de Ana como um eco familiar. Embora uma parte dela quisesse acreditar que isso significava um retorno ao que eles tinham, outro lado se questionava se aquele amor poderia sobreviver a tantas mudanças. Miguel, você sabe que isso não é simples. Você realmente acha que podemos nos reerguer de tudo isso? Eu não sei, mas sei que estou disposto a tentar. Você merece alguém que esteja inteiro, que tenha se curado. E eu estou trabalhando para ser essa pessoa. Quero que você faça parte disso, mesmo que a nossa jornada siga caminhos diferentes. Ana franziu a testa, pensando nessa nova perspectiva. Era um convite, uma proposta que trazia esperança, mas também incerteza. E se não funcionar? E se este exato momento for apenas parte do passado que nos machuca? Miguel a olhou, um traço de preocupação nos lábios. Às vezes, a dor é apenas um lembrete do quanto vale a pena lutar pelo que podemos nos tornar. Eu estou aqui, disposto a dar um passo de cada vez, se você quiser. Ela sentiu uma onda de emoções inebriantes. O desejo de acreditar nele, de acreditar neles, foi forte. Mas por outro lado, o medo do que estava por vir a paralisava. O clima na lanchonete mudará, e o ar parecia pesado, carregado de um misto de saudade e esperança. Eu não estou pronta, Miguel. Ao mesmo tempo, sinto que parte de mim anseia por isso. Estamos em uma encruzilhada. E eu não sei se estamos prontos para arriscar tudo novamente. Miguel assentiu lentamente, ciente da complexidade daquela situação. Eu não espero que você tenha todas as respostas agora. Mas eu quero que você saiba que estou aqui, disposto a ajudar no que você precisar. Podemos começar por um pequeno passo, como a oficina. Ana sorriu, suas emoções à flor da pele. O que ele estava propondo era mais do que um projeto. Era uma renovação, uma chance de se reencontrar, e aqueles momentos compartilhados poderiam moldar um novo começo. Enquanto os dois permaneciam em um silêncio ponderado, o celular de Ana vibrou novamente. Ela olhou rapidamente para a tela e viu que era Clara. Algo sombrio cruzou sua mente. E se isso a colocasse em perigo? Pensou. Ela hesitou, mas antes que pudesse decidir se deveria responder, Miguel quebrou o silêncio. Uma coisa é certa, o que estamos construindo aqui pode nos levar a lugares incríveis. Vamos honrar isso da melhor maneira possível, mesmo que haja um caminho difícil pela frente. A ideia do futuro, repleto de possibilidades e desafios, pairava no ar. Ana respirou fundo e, mantendo os olhos em Miguel, perguntou: e se, além da oficina, você puder se abrir ainda mais sobre o que realmente mudou em você? Eu quero entender. Ele sorriu timidamente, e Ana sentiu uma ponta de esperança renascer dentro dela. Mas à medida que o clima se aquecia entre eles, uma nova mensagem de Clara piscou na tela do celular de Ana, e ao abri-la, seu coração disparou, pois o conteúdo daquela mensagem poderia mudar tudo. Ana sentiu suas mãos tremerem ao abrir a mensagem. As palavras brilhavam na tela como um alerta vermelho em sua mente. Preciso falar com você. Não posso esperar mais. É sobre Miguel. Um frio na espinha percorreu seu corpo. Ela olhou para Miguel, que parecia alheio à tempestade dentro dela. Ele estava absorto em suas próprias reflexões, talvez ainda tentando encontrar a melhor maneira de se abrir, mas a inquietação que crescia em Ana era implacável. O que Clara sabia que poderia ameaçar tudo? Miguel, ela começou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Ele virou a cabeça, ao mesmo tempo desprevenido e preocupado. É a Clara. Eu não sei se posso ignorar essa mensagem. Miguel cerrou os olhos, a expressão mudando rapidamente de esperança para apreensão. O que ela disse? Apenas que precisamos nos encontrar. Que é sobre você. Cada palavra se arrastava, pesada. Não podemos ignorar isso agora. O que ela tem a dizer pode mudar tudo o que estamos tentando construir. A súplica nos olhos de Miguel era evidente. Ana olhou para o celular, sentindo seu coração bater descompassado. Ao mesmo tempo em que queria entender a mensagem de Clara, havia um lado dela que pensava se deveria seguir em frente, longe das sombras do passado. E se a verdade do que aconteceu entre nós não for o que pensamos? Ela murmurou, temendo que a conversa poderia revelar. Vamos abrir a caixa de Pandora? Miguel balançou a cabeça, sua voz suave mas intensa. Eu não quero que você se sinta obrigada a abrir isso. Mas precisamos lidar com tudo sempre que isso surgir. Eu estou começando a me sentir mais forte e mais inteiro. E você, Ana? A última coisa que quero é que você se machuque. Ela deu um sorriso triste, compreendendo. Mas e se eu me machucar de novo?
O que está em jogo é nosso futuro. Precisamos encarar isso de frente. Mas você tem a opção de não se encontrar com Clara, se decidir. Eu posso esperar. Ana respirou fundo, com a mente em redemoinho. O conflito interno a consumia, mas o olhar firme de Miguel a ancorava. O que ele estava fazendo era um passo na direção certa, mesmo que a verdade fizesse ecoar seus passados mais sombrios. Ele puxou uma cadeira, instintivamente pedindo a ela que se sentasse novamente. Se você decidir querer saber, eu estarei aqui para te apoiar, independente do que Clara tenha a dizer. A decisão de Ana não era apenas sobre se encontrar com Clara, era sobre seu próprio caminho, sua escolha de confiar ou não em Miguel. A ideia de que tudo poderia mudar com uma simples conversa a deixava vulnerável. Mas também a lembrava do quanto valia a pena lutar por sua felicidade, com alguém que poderia se tornar novamente parte de sua vida. Segurando firmemente o celular, ela leu novamente a mensagem. Talvez eu precise desse encontro, Miguel. Não para fechar a porta que se abriu agora, mas para abrir uma nova janela. Uma que me ajude a realmente saber onde estou pisando. Miguel acenou um sim solidamente. Se isso é o que você precisa, então vamos encarar juntos. Você não está sozinha nessa. Ana sorriu pela primeira vez desde que receberam a mensagem, um misto de medo e esperança pulsando em seu peito. Por um instante ela acreditou que se dispusesse a arriscar, o caminho poderia ser iluminado por novas possibilidades. Mas o que Clara tinha a dizer ainda pairava no ar. As próximas horas pareceriam uma eternidade. Assim que Ana se levantou para ir ao banheiro, seu celular vibrou mais uma vez. Reconhecendo que o destino ainda guardava segredos a serem revelados, ela hesitou. Uma nova mensagem de Clara, uma nova chance de descobrir o que realmente estava em jogo. E antes que pudesse responder, seu coração gelou ao imaginar. E se Clara não viesse sozinha? Ana respirou fundo, segurando o celular com as duas mãos. O frio na espinha intensificou-se quando ela leu a nova mensagem. Vou te contar a verdade sobre Miguel, mas não sozinha. O coração dela disparou. Uma parte dela queria correr, esconder-se de tudo, mas outra parte desejava enfrentar a tempestade que se avizinhava. Miguel. Sua voz saiu quase como um sussurro, mas ele imediatamente notou a gravidade em seu tom. Ele se virou rapidamente, um olhar de expectativa misturado com apreensão. Clara, ela não vem sozinha. Miguel franziu a testa, confusão estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? Ela disse que vai te contar a verdade, mas não está sozinha. O temor e a incerteza na fala de Ana ecoaram no ar. A presença de alguém mais, qualquer um, poderia mudar tudo novamente. Tem certeza? Que alguém mais estaria com ela? Miguel indagou, a preocupação crescendo em seus olhos. Não sei. Para ser honesta, isso é tudo que eu sei. Mas meu pressentimento diz que pode ser complicado. Ana sentia sua mente formigar com perguntas não respondidas, enquanto o olhar de Miguel se transformava a cada segundo. Miguel começou a andar de um lado para o outro, tentando organizar seus pensamentos. Se é assim, precisamos nos preparar. Do que podemos estar falando aqui? Que tipo de verdade é essa? Ana hesitou. O que quer que Clara tivesse a dizer não era só sobre Miguel, mas sobre tudo que viviam. Ela estava prestes a embarcar em um caminho desconhecido. Miguel, e se ela trouxer algo que nem você soube? Algo que mudou o jeito que você vê seu passado? Esse encontro pode trazer à tona coisas que não sabemos lidar. A angústia crescia, deixando espaço para o medo. Ana nunca quis a verdade apenas para saber, mas sim para entender. O passado havia sido um labirinto complicado e agora, cada volta a levava para mais perto do coração de Miguel. Ele parou, levando a mão ao queixo pensando. É verdade. O que mais não sabemos? Mas ao mesmo tempo, temos a chance de esclarecer tudo isso, de finalmente nos libertarmos. Ana o observou, tentando compreender a mistura de coragem e insegurança no olhar dele. Eu quero muito acreditar que estamos prontos para isso, mas estou com medo, Miguel. Medo do que podemos perder ao abrir essas feridas. Miguel deu um passo na direção dela, segurando suas mãos com firmeza. Olhar para o passado pode doer, mas isso pode também ser a cura. Precisamos fazer isso juntos, Ana. Essa conversa a fez sentir uma pitada de esperança, mas a inquietação ainda a consumia. E se Clara trouxer mais do que só as verdades que você conhece? E se for algo que nos separe? Miguel apertou suas mãos, transmitindo segurança. A única coisa que sei é que juntos somos mais fortes. E se Clara vier para nos separar, lutaremos com todas as nossas forças para permanecermos unidos. A conversa estava pesando sobre os ombros de Ana. O que ela sentia por Miguel era real, mas o que o passado guardava parecia um abismo pronto para engoli-la. As horas passaram lentas até que o encontro se aproximasse.
Ana não conseguiu parar de pensar na possibilidade de revelações devastadoras. O que quer que Clara tivesse a dizer poderia mudar a visão que tinham um do outro para sempre. Mas a ligação que ela e Miguel estavam começando a construir a fez perceber algo importante. O futuro valia a pena ser lutado, mesmo que a verdade machucasse. E naquela luta, ela decidiu que não iria desistir. Antes que pudesse processar tudo, o celular vibrou novamente. Era Clara, confirmando o encontro. Contudo, a mensagem seguinte era mais direta. Eu trouxe alguém que pode te surpreender. Ana sentiu o coração parar. O que isso significa? Pensou, angustiada. O que mais ela teria que enfrentar? Ana olhou para Miguel, seu coração disparado. Aquela mensagem de Clara ecoava em sua mente. Alguém que pode te surpreender. O que mais poderia estar escondido nas sombras do passado deles? A tensão era palpável entre os dois. Precisamos ir, Miguel disse, a determinação na sua voz transparente. Mas Ana sentia um nó se formando em seu estômago. E se esse alguém for pior do que imaginamos? E se tudo que temos até agora não sobreviver a essa verdade? Ele a observou por um instante, seus olhos transmitindo calma. Você já pensou que esse alguém pode ser a resposta que precisamos para curar as feridas? Pode ser a chance de entender melhor o que aconteceu entre nós e, quem sabe, nos aproximar ainda mais. Ana queria acreditar, mas o medo de perder Miguel apertava seu peito como um viseira. Ela não queria encarar outra tempestade. E se a verdade for tão dolorosa que não conseguiremos aguentar? Ela questionou, sua voz tremendo. Então enfrentaremos isso juntos, Miguel respondeu, sua mão envolvendo a dela com firmeza. Não vamos nos deixar vencer. Ana respirou fundo. A coragem dele era contagiante, mas a incerteza seguia como uma sombra. Quando chegaram ao local marcado, um café aconchegante, a atmosfera era estranha. O som de copos tilintando e murmúrios de conversas ao fundo contrastava com a tensão que pairava entre eles. Ana sentou-se, tentando se acalmar ao observar cada detalhe do ambiente. A decoração rústica, as paredes revestidas com madeira e os pequenos quadros pendurados. Mas nada disso parecia importá-la naquele momento. Miguel olhou em volta. Onde Clara está? Sua voz carregava pressa, a expectativa atingindo um nível quase insuportável. Ana mordeu os lábios. Eu não sei. E antes que pudesse completar a frase, Clara entrou. Ela parecia impecável, mas havia um brilho nos olhos que transmitia segredos. Logo atrás dela, outra figura surgiu, e o brilho no olhar de Ana se apagou instantaneamente. A pessoa não era estranha. Era Beatriz, uma amiga do passado, alguém que Ana nunca imaginou ver novamente. O que ela está fazendo aqui? Pensou, o medo voltando a tomar seu corpo. Miguel a reconheceu imediatamente. Beatriz! Sua surpresa se transformou em preocupação. O que você está fazendo aqui? Clara avançou, o rosto sério. Precisamos esclarecer algumas coisas. E eu trouxe Beatriz porque ela é parte importante da história. A franqueza no tom dela fez o coração de Ana disparar. O que Beatriz poderia revelar? Ana sentiu uma tensão constrangedora entre os três. Essa mistura de passado e presente tinha um potencial devastador. As palavras de Miguel ecoaram na mente dela. Precisamos nos preparar. Mas como se preparar para algo que poderia mudar suas vidas? Eu não entendo, Miguel disse, sua voz tremendo. Afinal, o que vocês não nos contaram? O que Beatriz sabe que nós não sabemos? Beatriz olhou para Ana, um olhar de compaixão misturado com tristeza. Eu estive envolvida em tudo isso. E sinto que chegou o momento de você saber a verdade. Ana sentia o mundo girar ao seu redor. Ela queria se levantar, fugir e esconder-se, mas as palavras de Beatriz a prenderam ali. O que ora parecia um reencontro potencialmente revelador estava se tornando uma tormenta de incertezas. E assim, com o olhar de Miguel fixo nela, Ana percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. E do jeito que tudo acontecia, ela não sabia se tinha forças para encarar a tempestade que se aproximava. A única certeza que tinha era de que algo estava prestes a mudar. O que Clara e Beatriz tinham a dizer poderia ser a resposta que buscavam, ou o início do fim. Um silêncio carregado preenchia o espaço. O primeiro a quebrá-lo foi Miguel, aspecto desafiador. Então vamos lá. Qual é a verdade? O olhar de Beatriz fixou-se em Miguel, seu coração apertado pela recordação do passado, enquanto palavras agridoces invadiam sua mente. O que vou dizer pode mudar a percepção que vocês têm sobre tudo o que aconteceu, começou, a voz trêmula, mas firme. Ana e Miguel se entreolharam, a tensão palpável como uma linha tênue entre eles e a verdade. Quando Ana começou a se afastar de nós, eu estava lá. Não apenas como amiga,
mas como testemunha do que se desenrolava na vida dela e da situação entre vocês dois, Beatriz prosseguiu lentamente, tomando distância emocional de cada palavra. Nunca pensei que isso se tornaria um grande fardo. Mas uma noite eu escutei uma conversa entre você, Ana, e Miguel, algo que me preocupou profundamente. Ana sentiu a garganta secar. O que Beatriz estava prestes a revelar poderia abalar os alicerces dessa nova fase em sua vida. Miguel parecia atento, nervoso e ao mesmo tempo curioso. Eu estava em um lugar que não deveria estar. Vocês falavam sobre expectativas, planos. Mas Ana, você também tinha uma dor que não conseguiu expressar, disse Beatriz, seus olhos agora direcionados para Ana. Uma dor que a fazia ter medo de se abrir totalmente. O silêncio seguiu, como se o tempo tivesse parado. Ana olhou para Miguel, que parecia ansioso. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a maldição do medo ainda estava presente. Eu vi você sufocando sob pressão, Ana. Antes de tudo ruir, antes de vocês se afastarem, você se sentiu incapaz de ser quem realmente era, Beatriz continuou, agora com um tom mais suave. E Miguel, você não percebeu isso a tempo. Na verdade, dentro de você, havia um desejo de dar apoio, mas a sua necessidade de olhar para o que você considerava perfeito não permitiu. Miguel suspirou, enquanto seu rosto mostrava a dor das lembranças. O passado se transformava em um espelho diante dele. Ana podia sentir a frustração crescendo entre eles, como uma tempestade que ameaçava desabrochar a qualquer momento. E ela estava em uma encruzilhada, insegura sobre o que fazer com aquele novo peso em seu coração. Mas essa não é a única parte da verdade. O que vou dizer agora é algo que deve ser colocado em perspectiva. Beatriz hesitou, buscando determinar o impacto de suas palavras. Havia uma relação de intimidade entre nós, e eu, por ser seu apoio, acabei me tornando uma ponte que levou você a sentir que poderia abrir seu coração. Depois, quando tudo desmoronou, isso se transformou em cicatrizes que ainda estão abertas. Ana ficou paralisada. As revelações eram como facadas em seu coração. Você também foi minha amiga, Beatriz. Você se afastou após aquela briga, e eu pensei que você tivesse me abandonado. O desabafo saiu de forma fervorosa, como se sua voz houvesse encontrado o eco de tantas emoções reprimidas. Eu não quis que isso acontecesse. Eu só não sabia como lidar com a intensidade da situação. Meu próprio medo me afastou, respondeu Beatriz, seus olhos brilhando com sinceridade. Miguel ouviu tudo em silêncio, enfrentando os fantasmas do passado. Foi só quando Beatriz parou que ele decidiu intervir. O que isso tudo significa, Beatriz? O que vocês guardaram de mim e da Ana? A raiva misturada à dor transpareceu em cada palavra. A verdade é que as sombras do passado sempre colocaram um peso maior em nós do que deveríamos carregar. A pressão de sermos perfeitos nos sufocou. Mas agora é o momento de soltar tudo isso. Ela respirou fundo. O que estou tentando dizer é que a oficina não representa apenas um espaço físico, mas um lugar onde todos nós podemos nos curar. E se vocês se deixarem levar por isso, a conexão que tiveram pode renascer. Ana, tocada por essas palavras, olhou para Miguel. Ele parecia estar apaixonado pela possibilidade de reconciliação, mas a dúvida ainda estava presente. E se abrir essas feridas for doloroso demais? Questionou. Beatriz assentiu. A dor é inevitável, mas a cura é uma escolha. Vocês precisam decidir juntos se são capazes de enfrentar isso. O que fui a vocês no passado não pode definir o que vocês são no presente. Ana estava ainda confusa, sentindo cada palavra ressoar nas suas emoções. Então, devemos juntos enfrentar essa verdade? Perguntou nervosa, mas com a esperança se formando dentro de seu ser. Sim, Miguel respondeu firmemente, pegando a mão de Ana. Desde que começamos a tratar nossas almas, eu tomei a decisão de enfrentá-las, e você, Ana, também merece isso. Beatriz sorriu para eles. A vida é feita de ciclos. Eu estive muito perto de vocês dois, e agora vejo o quanto podem ser poderosos juntos. Se decidirem recomeçar, façam-no sem medo, pois a respiração da arte e da verdade pode curar distratos que surgiram no passado. O ambiente se tornava mais leve. A voz de Beatriz, uma guia, acenava para um horizonte diferente. Ana sentiu que a tempestade se dispersava, dando lugar a possibilidades. Miguel olhou nos olhos de Ana e, através das nuvens da incerteza, viu a luz do futuro brilhar, repleta de esperança. O poder da verdade se misturava com a emoção, e ali, no café, construíram um novo início. Ana estava pronta para essa nova jornada. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, lembrou-se das palavras de seu avô, ecoando na sua mente: "Você é maior do que imagina, minha filha." E com esse entendimento, Ana e Miguel deram as mãos,
seguindo juntos em direção ao desconhecido, e a vida se tornava mais que arte, era a chance de um recomeço. E finalmente um só coração pulsava novamente. Agora, com essa nova vitória em mãos, eu tenho um pedido urgente para você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo, eu conto com você. Comentar suas reações e teorias sobre o final. A sua opinião importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.